Fala galera, esse é mais o Strategy Cast, conteúdo para quem pensa fora da caixa. Vocês sabem, a proposta é sempre trazer aqui, né, um convidado que de alguma maneira faça com que a gente pense fora da caixa, de alguma maneira que a gente enxergue, tenha novos horizontes. E conosco aqui, Marcelo Belletti, na parte 2, que você ainda não viu a parte 1, veja a parte 1 desse bate-papo super fora da caixa, tá? Marcelo é psicólogo e trabalha com regressão também, né? Psicoterapia regressiva, tá? Então, assim, muitos porquês eles passam a fazer sentido, né? Através das explicações aqui que o Marcelo vem trazendo pra gente. Marcelo, mais uma vez, quem tá assistindo aí a gente, Valeu. satisfação em tê-lo aqui. É uma alegria estar novamente. Aqui. E, Marcelo, para quem tá vendo agora a parte 2, fala um pouco, né? Quem é o Marcelo? Então, o Marcelo, como eu falei na primeira vez, é um cara que trabalhou a vida inteira para ganhar dinheiro, normal, sobreviver, mas que em dado momento na vida, na segunda parte da vida, vamos botar assim, conheceu a terapia de vida passada, já acreditava, eu já acredito, né, pela minha religião, na reencarnação, mas aí fui me tratar com terapia regressiva, terapia de vidas passadas, e me encontrei, me aprofundei, fui fazer faculdade de psicologia, mas para trabalhar com a terapia regressiva. E comecei a trabalhar com a terapia regressiva até mesmo antes de acabar de me formar. Já trabalhava com a terapia regressiva antes de acabar de me formar. E é isso, cada vez mais aprofundando no psiquismo e percebendo que a gente vive mergulhado num grande sistema, onde a gente interage muito mais do que a gente supõe, e que as causas estão, muitas vezes, ou até mesmo nessa existência, ou no período intrauterino, ou às vezes em outras vidas. Sempre é necessário em outras vidas? Não, não é necessário. Algumas vezes você vai no momento da infância em que uma mãe falou alguma coisa e aquilo evocou uma memória, mas ali, quando você se detém naquela situação, você é capaz, talvez, de desfazer um nó só voltando naquela situação. Às vezes é preciso mais, às vezes é preciso realmente em outras vidas. É uma longa caminhada, mas é se autoconhecer. Cada vez mais que você faz esse trabalho, você está se autoconhecendo. Bacana. É um mergulho dentro da sua alma. Pessoal, isso daqui é um bate-papo, é uma continuação, como eu falei, né, da parte 1. Vejam também. Sigam, compartilhem, né, ativem o sininho, mandem para outras pessoas, de repente, que precisem escutar aqui o que a gente tem para falar. E já vamos direto ao assunto, com relação à hipnose, tá? Marcelo, você falou na primeira parte um pouco a respeito de hipnose. Gostaria que você aprofundasse um pouco mais. Porque tem pessoas que têm, de repente, tem receio daquela questão da hipnose. Medo, né? Medo. É comum, Marcelo, o medo comum é assim, mas e se eu ficar lá? Né? E se eu regredir e ficar lá? Veja, não fica. Na verdade, a gente fala de regredir, mas, na verdade, nós já estamos regredindo. Quando você está fazendo um comportamento que você não quer mais fazer, mas você ainda faz, é porque, no fundo, você está regredido já. Você ainda está agindo como aquele antigo. Como aquele que a gente deu o exemplo lá no primeiro do homem violento, né? Que, em dado momento, ele age com violência hoje. Ele não está. Ele já está regredido. É só acabar de puxar o fio para que ele veja. Então, não é ficar lá, não há problema de ficar lá. Ainda mais na hipnose, existe vários tipos de hipnose. Uhum. A hipnose que nós utilizamos é uma hipnose muito leve. A hipnose que eu uso no meu método é muito leve. Eu não quero que a pessoa perca a consciência. Existem graus de estados alterados de consciência onde a pessoa perde a consciência do presente total. Então, normalmente, quando é feito esse tipo de hipnose, a pessoa tem que gravar para que depois a pessoa escute. Não é o meu caso. Eu quero que a pessoa tenha consciência. Eu quero que ela veja o que está acontecendo no passado, mas de alguma forma ela está lá vivendo, revivenciando tudo aquilo, mas ao mesmo tempo ela tem guardando a memória disso tudo que ela está vendo. Eu estou ali acompanhando com ela, fazendo perguntas. É como se ela tivesse uma televisão virada para ela e eu estou do outro lado. E eu não estou vendo a televisão e eu pergunto para ela, mas como é que é isso? Essa cena é de dia, é de noite? Parece ser roupas luxuosas ou simples? E eu vou fazendo perguntas para ajudar ela a perceber o que está acontecendo naquela cena e o que é importante. Mas o que chama a sua atenção aí? O que é importante aí? E aí ela vai expandindo. Então, nesse momento, tem mais alguma coisa que você precisa perceber nessa cena? Não. Então, vamos pedir ao seu inconsciente que vá para o próximo momento importante dessa vivência. E o inconsciente traz o que ela precisa ver. Tá?
Então eu vou, de alguma forma, ajudando ela a focar. Porque hipnose é foco de atenção. Eu estou te induzindo a ter um foco de atenção. Existe um mais aprofundado e o outro mais leve, que é o que eu uso. Existe hipnotismo que você usa de maneira mais aprofundada. Só que o hipnotismo não é crítica, não é nenhum tipo de crítica. Claro. Cada um tem a sua forma de trabalhar e todas as formas de trabalhar são importantes. Porque você vai ter cliente que vai bem na terapia de vida passada e tem cliente que vai bem na psicanálise, tem cliente que vai ser bem na hipnose clássica. A hipnose clássica, normalmente, ela trata mais o sintoma, ela quer cortar o sintoma. Eu também quero cortar o sintoma, mas eu uso do sintoma para buscar a causa. E buscando a causa, a tentativa é que ele integre, aprenda o que ele precisa aprender naquela situação vivida e aí o sintoma acaba. Então, para mim, para minha forma de trabalhar, o sintoma é importante. Agora, o que é mais importante para mim é a causa. Eu estou na busca da causa. O que faz eu ter um comportamento que eu não quero mais ter? Inclusive, né, Marcelo, assim, muito provavelmente a pessoa não tenha conseguido achar a resposta que ela tanto busca para aquele problema, aquela questão, porque ela está procurando no lugar errado, né? Sim. Você vê, a primeira a gente chegou até a falar de um caso, eu comecei a contar um caso e não me lembrei do nome da doença. Eu queria falar da fibromialgia. A fibromialgia se caracteriza por uma série de dores no corpo todo, sem uma origem localizada, mas isso é um diagnóstico feito pelos médicos hoje. Eu tinha uma cliente que ela tinha fibromialgia ao ponto dela não poder usar o ventilador. O ventilador causava dor nela. O vento batendo nela já era o suficiente para causar dor. Mas a gente estava tratando, ela veio para fazer psicoterapia para poder conviver melhor com isso. E aí, uma série de queixas, a gente estava tratando, naquele dia nós estávamos tratando da dificuldade que ela tinha de confiar nas pessoas. Tudo bem. Que é uma coisa desproporcional. Porque, veja bem, tem certos cuidados, você tem que ter certos cuidados para lidar com as pessoas, mas tem coisas que são desproporcionais. Essas coisas que são desproporcionais, elas têm origem nessas crenças que nós carregamos. Não é o fato que está acontecendo. É o que eu trago. Muitas vezes, experiências vividas. E é por isso que se tornam desproporcionais e disfuncionais. Então, nós estamos tratando a respeito do problema da desconfiança dela. Ela vai para um momento. Eu sei que talvez seja um pouco surpreendente o que eu vou falar, mas ela vai para um momento em que ela se vê perseguida por uma multidão e que essa multidão começa a agredi-la, linchá-la. Só homens, ela se vê como homem. E foi tal o impacto emocional, porque normalmente, quando a gente faz uma regressão, você vê as cenas da vida e normalmente passa pelo momento do desencarne. Mas ela já entrou no momento do desencarne, em que ela se vê perseguida e essas pessoas linchando, uma multidão linchando. Uma cena forte, né? Muito forte, e ela vê a morte muito agressiva, muito violenta, as pessoas batendo, quebrando, cortando, enfim. E a gente está tratando sobre por que não confiar nas pessoas. Foi muito forte. Caramba! Muito forte. Foi tão forte que eu precisei... ela fez a catarse daquele momento, nós ficamos ali a sessão toda só naquele momento, e eu precisei fazer uma outra sessão com ela. Ela volta para esse momento de novo ainda, aí depois eu consigo começar, porque às vezes a regressão ela não é linear. Ela não começa no início de uma vida, ela vai para momentos que são importantes. Então, às vezes, ela vê um momento, daqui a pouco ela vai para mais para frente daquela vida, daqui a pouco ela pode voltar naquela... Como se fossem estações que você vai mudando. Exato. É isso. Você tem, então, por exemplo, em vez dela entrar no início... Em vez dela entrar no início daquela existência, ela já entra no momento da desencarne. E aí, existem intervenções que a gente faz para capaz de voltar atrás para poder entender o que aconteceu para chegar naquela situação. Na primeira vez não foi possível, porque era tal a carga emocional, a catarse, a confusão mental por causa daquele momento, que eu tive que deixar escoar tudo aquilo. Na segunda ela vai para aquele mesmo momento, mas aí a gente consegue começar a remontar. Ela faz parte de uma associação, só de homens, em que daqueles homens tem a filha estuprada. E eles resolvem que vão descobrir quem foi. E alguém denuncia, ela se vê como homem, que teria sido ela. Mas ela, naquele momento, era ele, era homem, naquela existência. E multidão, ninguém quer pensar se é ou não é. Foram para cima dela. Quem denunciou? O cara que fez
o estupro, que era o irmão dela. Caramba. Aí, ou seja, a gente estava tratando de quê? Da dificuldade de confiar em alguém. Percebe? E aí ela tá... Aí faz todo o link, né? Faz tudo. Só que aquele desencarne, daquele modo tão agressivo, tangenciava o problema da fibromialgia. Ela relata uma melhora, ela não fiquei totalmente curada, mas ela relata uma melhora na dor que ela sentia em mais de 50%. Fibromialgia, quem tem sabe quanto dói. E você relatar que houve uma baixa de dor de metade da dor que sentia, é um ganho considerável. Então ela entendeu, compreendeu, melhorou com relação a essa questão ficou uma coisa mais funcional na vida e melhorou a questão da dor. Você vê, depois a gente continuou trabalhando, ela melhorou mais ainda da questão da dor, a fibromialgia dela reduziu bastante, que teve outras... Porque uma coisa que é muito comum são os traumas reforçados, né? Situações parecidas que vão formando como se fosse um complexo, né? Como eu falei do coex, como se fossem outros coex se agregando e fazendo um grande complexo. Então você às vezes tira um e cai todo mundo. Bruf. Às vezes você tira um, tem que tirar outro até tudo cair, desfazer tudo. Então, no caso dela, teve outras situações que foram precisas ser vistas para acabar de haver aquele escoamento. E ela ficou ainda, ela tem ainda fibromialgia, mas ela lida com isso de uma maneira muito diferente do que lidava antes. Muito menos revoltada. Marcelo, me veio as questões vão vindo aqui na minha cabeça, vou falando para não esquecer. Tava observando, hoje eu tive também uma apresentação, né, do meu filho. Tava observando com relação às crianças. E já há um tempo que eu observo, né, naturalmente, né, essa questão de estudar um pouco mais comportamento humano, enfim. Eu observo o comportamento das pessoas e, principalmente, tem coisas que, desde criança vai se manifestando certas tendências até a fase adulta. E a gente consegue observar que tem crianças que parece que, por exemplo, a questão de liderança. Tem crianças que, desde pequeno, elas já têm aquela postura de líder, aquela postura de... Quem ensinou isso para essas crianças? Então, assim, essa postura, ela já vem com essa programação de outras vidas? Sim. O Jung, que é um cara já muito... o pai da psicologia analítica, né? O Freud considera o inconsciente biográfico, né? Dessa existência. Jung considera que o inconsciente é inato, ou seja, ele existe antes mesmo do nascimento. E é o que a gente trabalha. Então você traz crenças, traz formas de interagir com a vida que se revelam desde muito novo. Por que quando você chega na adolescência, normalmente os pais falam, mas essa criatura não é a criatura que eu conhecia? Porque ali começa a voltar a personalidade, as tendências, as formas de interagir com a vida. Então a infância é um momento, é como se fosse um grande reset, né? Vamos resetar para dar oportunidade para ver se ele se desapega daquelas crenças para criar novas crenças mais funcionais, mais atuais. Só que muitas vezes a gente volta e perambula quase pelos mesmos caminhos, né? Muito próximo, né? Tem até a música do Lulu Santos, né? A humanidade caminha com passos de formiga e sem vontade. Sim. É isso, né? Ele falou uma grande verdade. Muitas vezes a gente não comete os mesmos enganos, mas muito próximo dos mesmos enganos. E aí acabam formando os traumas muito próximos, como eu estava falando do trauma reforçado. Mas também é comportamento. Então essa liderança pode estar vindo de uma situação anterior, em que de repente não é nem quem foi líder, não. Ele foi liderado. E aí deu tudo errado. Eu falei assim, não, agora sou eu que vou liderar. Porque uma das coisas que a gente percebe, Léo, é que nós estamos sempre tendo estratégias para não sofrer e para viver melhor. Nessas estratégias, elas são muito pendulares. Então, muitas vezes eu estou num momento que eu sou muito potente, e eu sou chefe, e eu mando, e aí eu faço um monte de equívoco, e aquilo gera as consequências muito dolorosas, né? E eu falo assim, esse negócio de mandar não é bom, não. Aí vai lá para a impotência, né? E aí eu viro um comandado que não penso. E aí dá tudo errado, porque o meu chefe me leva para algum lugar que dá tudo errado, né? Estou aqui sendo simplório. Mas esses pêndulos de comportamento
são muito radicalizados. A gente tem que começar a entender que tem coisas que eu tenho potência, que eu devo usar minha potência. E tem coisas que eu não tenho potência, que eu vou ter que suportar. Entendeu? Então, potência e impotência no meio, humildade. O que é humildade, na minha opinião? É a consciência da potência que eu tenho. Eu tenho potência para estar fazendo regressão. Mas, de repente, não tenho potência para estar aqui fazendo perguntas no programa. O Léo é melhor do que eu nisso. Então, isso para mim, a verdadeira humildade. É reconhecer as potências que eu tenho e reconhecer as que eu não tenho. Isso, inclusive, eu acho que até, assim, acho que até o estoicismo fala um pouco disso. Fala sobre isso, fala. Porque se você ficar gastando energia com o que você... Não pode. Não pode. É quase uma loucura. É quase um estado de loucura. Exatamente. Eu quero ficar me mobilizando ou sofrendo por aquilo que eu não tenho poder de comando. Não é melhor eu ir pensar naquilo que eu posso? Percebe? Então, eu uso muito o exemplo seguinte. Eu gostaria de acabar com a fome do mundo. Beleza. É impossível. Eu não tenho potência para isso. Mas eu tenho potência para dar um prato de comida por dia. E sabe o que é mais interessante? Que quando eu me concentro na potência que eu tenho, eu aumento ela. Eu começo a dar um prato de comida e falo assim, pô, dá para dar 2. Eu dobrei minha potência. Então, quando eu paro de sofrer por aquilo que eu não posso fazer e uso o que eu posso, eu passo a ser mais potente. É incrível, né? Mas é um pensamento simples, mas às vezes não é tão fácil de perceber. E inclusive que você falou, se eu não me engano, se eu não estou enganado, acho que a Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase que fala assim, eu sei que eu sou, tipo, o trabalho dela era uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano seria menor. Sim, é isso aí. Mas isso, o que ela está falando em outros temas, ela está falando o quê? Eu tenho potência, mas não tenho a potência do oceano, mas eu tenho a potência de uma gota. E eu posso fazer o que eu posso. E, inclusive, Marcelo, eu acho que é por isso também que tem pessoas que não saem do lugar, né? Porque eu quero fazer tal coisa. A perfeição. Eu quero fazer... Igual você falou, eu quero acabar com a fome no mundo. Aí você, mas eu não consigo. Ai, meu Deus. Aí eu entro num estado de depressão porque não consegue mudar. Tá, você não consegue... É o que nós estávamos conversando no primeiro episódio. Às vezes a depressão é fruto de uma não aceitação da situação que você está. Então eu estou lá numa situação em que eu preciso, para trabalhar, eu tenho um chefe difícil, ganho pouco e tal. E aí eu falo, não, mas assim não. Aí eu não quero. A depressão do ansioso, né? Essa depressão de ansiedade, essa é uma das perigosas. Porque o ansioso, normalmente, ele está tentando, de alguma forma, controlar tudo, né? Tentando certificar para tudo dar certo. Mas aí ele vai vendo que a vida não sai como ele quer. Porque a vida é a vida, né? A vida, ela é que comanda. E aí, quando ele percebe que não tem jeito, ele deprime. Essa é uma coisa complicada. Porque, normalmente, esse tem um traço de fazer, de agir. E esse talvez possa ser um cara que possa tentar até alguma coisa mais séria. Esse é um cara que precisa tomar cuidado. Porque esse é um cara que talvez possa estar pensando num ato, já que não dá certo, eu vou parar com a minha vida. Então, as depressões endógenas normalmente têm causa, as endógenas, aquelas que não tem uma causa conhecida, elas têm causas ou num passado mais profundo da alma, seja numa vida passada, ou até mesmo no período intrauterino. Ou até mesmo naquilo que chama de período de PIV, período intervidas, ou seja, interexistências, no momento que você está fora do corpo, que também existe isso. E na terapia regressiva a gente trabalha com essa parte também. Interessante. Inclusive com as ditas presenças, que seriam aqueles que nos seguem, que nos acompanham, mas que estão fora do corpo. E que de alguma forma interferem na nossa vida. Seriam nossos personagens do passado ou não? Não. Personagens do passado são intrapsíquicos, são meus. Sim. Mas aquelas pessoas com quais eu convivi no passado e que agora, nesse momento, se encontram ainda fora do corpo. Espíritos. Né? A doutrina espírita, que é muito conhecida, se fala dos obsessores. Né? Terapeuticamente falando, em algumas vezes, quando você bota o cliente em estado alterado de consciência, em vez dele regredir, ele pode entrar em contato com uma presença, um espírito desencarnado. A gente chama de presença no set terapêutico. Como é feito o trabalho? Você vai estabelecer, o cliente vai perceber ele, vai estabelecer um diálogo, a gente vai orientar esse diálogo para que ele perceba o que ele está... O mais importante não é resolver a questão, não é isso. O mais importante, é lógico que se possível, a gente vai resolver também. Mas o mais importante é o cliente perceber
o que ele está repetindo hoje que fez ele errar com aquela criatura no ontem. Percebe? Porque essa criatura só encontra ele, ou só intervém na vida dele, porque ele ainda repete algum comportamento que ele fez no passado. Então, tipo assim, eu uso muito esse exemplo só para ficar claro, tá? Eu ontem, no passado, eu era dono de escravo, eu botava no pelourinho e botava para chicotear. Hoje eu não faço isso, não. Hoje eu mando embora e não acerto as contas. Quer dizer, eu continuo egoísta, só que melhorou um pouquinho, né? Lembra lá? Passo de formiga e sem vontade? Melhorou um pouquinho, mas continua ainda. Mas a essência continua... Mas é a mesma, o egoísmo tá lá. Tô egocentrado, percebe? Então, por que aquela criatura que eu botei no tronco, hoje me acha por quê? Porque eu faço isso, eu repito isso. E aí, terapeuticamente falando, é interessante para nós, por quê? Porque ele já chega apontando para o cliente o que ele está fazendo de erro. O que ele está repetindo de erro. Entendeu? E aí você vai ver o egocentrismo, você vai ver uma série de coisas que ele vai ter que trabalhar, vai ter que ressignificar. Entende? Em vez de ir para uma vida passada, ele acaba tendo contato com o resultado de uma vida passada. O que aquela vida passada traz de resultado para ele. E isso é o suficiente para fazer ele mudar. Então, essa perseguição que muitas vezes é tida, mas isso está errado, isso não podia acontecer, tem um propósito terapêutico. Na verdade, naquela criatura intervindo na tua vida, está fazendo você tomar consciência do que você está repetindo. Então, veja, o sistema divino, ele está, de alguma forma, tentando fazer você tomar consciência, por bem ou por mal. E, Marcelo, você falou a respeito de presenças, né, espíritos próximos. Em todo lugar tem? Paulo de Tarso diz que o tempo todo nós somos vigiados por uma multidão de espectadores, né? Até lá no texto dele. Paulo de Tarso, que é tido como um santo da Igreja Católica. E que ele fala do corpo espiritual, que é justamente o corpo que nós temos quando estamos fora do corpo. Nesse momento que eles estão fora do corpo físico, eles estão com o corpo espiritual, que a doutrina espírita chama de perispírito. Eles é uma multidão. Provavelmente aqui tem alguns conosco, com certeza. Percebe? Agora, tem aqueles que querem nos ajudar, tem aqueles que gostam da gente, tem aqueles que não gostam, enfim, como na vida. E, Marcelo, então, por exemplo, me desculpe se eu estiver errado, você... Sem problema. Por exemplo, então, essa multidão que nos acompanha, a gente olhando por essa perspectiva, então, eles podem, de alguma maneira, facilitar certos encontros para que a gente, de repente, entenda certas coisas. Por exemplo, a gente olhando por essa perspectiva, e eu de alguma maneira, eu acredito também, nada acontece por acaso. Então, nada. Nós estamos aqui hoje, tem algum propósito. Tem algum propósito. Nós nos conectamos, tem algum propósito. Então, esse propósito talvez, ele tenha sido gerado por, né, essas presenças, de repente, pode ocorrer delas terem... Pode, mas vamos lá, falando particularmente das presenças que causam problemas, elas não criam o problema, elas potencializam o que eu já trago de erro. Então esse camarada, usando o exemplo lá do cara que, né, botava no tronco e hoje manda embora. Quando ele manda embora hoje um funcionário sem acertar as contas, a presença, aí ela faz o link, né? Opa, achei. Entendeu? Agora eu posso intervir. E aí ela começa a potencializar o quê? O egoísmo que ele tem. Tem o Milton Menezes, que é com quem eu aprendi toda a técnica de terapia de vida passada, trabalho com ele até hoje. Ele brinca que as presenças só precisam das vogais, né? Acontece uma coisa, ele chega de seu ouvido e fica, Daqui a pouco acontece outra coisa, ele fala, Depois acontece mais alguma coisa, ele, Daqui a pouco ele, E daqui a pouco, né? Então ele só precisa das vogais, ele só potencializa o que você está sentindo. O que você já carrega, o que você já traz. Ele não cria. Ele não vai fazer você ser egoísta, ele não vai fazer você ser prepotente, ele não vai fazer você ser, presunçoso. Ele não vai fazer isso. Ele vai potencializar o que você já tem. E pode fazer também você enxergar melhor. Sim, quando é uma entidade que quer o seu bem, que quer trabalhar a seu favor, e existem, é claro que existem, eles fazem isso, ajudam de alguma forma nesse sentido. E, Marcelo, nessa questão Por exemplo, licença, no meu trabalho, eu tô lá me dedicando, eu me preparo e tudo, mas eu tenho certeza que tem gente me intuindo a certas perguntas, a que momentos intervir, a que no momento intervir. Eu tenho consciência deles, eu faço o meu trabalho, eu procuro estar mais bem preparado possível, mas eu sei que volta e meia o pessoal me dá uma ajuda
Na verdade, eles me dão muita ajuda. Então, essa questão aí, a gente pode falar que, vamos supor, tem aqueles momentos que se você for... Como é que você fez isso? Cara, não sei. Só sei que foi saindo e... Acontece. Agora, veja, não é um privilégio meu. É o médico, é o bombeiro, é o mecânico, é o taxista. Todos nós somos ajudados o tempo todo. O cara, às vezes, não sabe como é que achou aquele defeito. Ou aquele cara fazendo a cirurgia não sabe como conseguiu resolver aquilo. E isso acontece corriqueiramente. Agora, é aquele lance. Tem que ter hora de ver, né? Para tomar consciência. Isso é expansão de consciência. É tomar consciência de algo que já está acontecendo e a gente não vê. Já deve ter acontecido com você em algum momento, de repente, você fazendo uma apresentação, uma palestra. Cara, por mais que a gente tenha um roteiro, acontece muito comigo. Quando eu tô fazendo uma palestra, fazendo algum tipo de apresentação, por mais que eu tenha um roteiro na minha cabeça, às vezes eu vou pegando um caminho ali, aí depois, cara, como é que eu... Aí eu revejo, dou uma olhada e falo, cara, como é que eu não sei? Nada disso que eu tinha programado. Acontece muito. E as pessoas chegam, cara, você falou, foi muito legal o que você falou, caramba. Cara, acontece muito isso. Alguém falou no meu ouvido. Acontece muito isso em palestras, que a gente faz palestra também, e acontece muito isso no set terapêutico. Às vezes você está programado com o seu cliente para fazer um trabalho, né? Você programou, você fez montou uma ficha, por exemplo, de regressão, para poder fazer uma regressão em cima de um tema. E ele chega com um problema mais importante. E aí você muda tudo e vai atender aquele problema. E aquele problema, às vezes, tangencia o outro que a gente estava trabalhando. Que a gente nem estava imaginando que uma coisa ia tangenciar a outra. Não pode ser por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso. Agora, a gente também não vai largar tudo na mão deles, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Senão, não tem como. Se eu não estudo, se eu não presto atenção, se eu não estou ali, 100%, porque naquele momento que eu estou ali, eu estou ouvindo ativamente. E ali, isso... é um dos grandes exercícios que os terapeutas fazem, mas que eu acho que serve para toda a humanidade. Ouvir mais, ouvir com atenção, ouvir ativamente. A gente não ouve os outros. Léo, por ser terapeuta, eu faço muito a experiência, às vezes, eu sei até que não é muito certo o que eu vou falar, mas eu fico ouvindo as pessoas, eu vejo. E aí você vê a conversa das pessoas, parece que elas não estão conversando uma com a outra. Ela faz uma pergunta, a pessoa responde outra coisa totalmente diferente. Percebe? Ou seja, não tem ninguém escutando. E o designer nosso, já foi feito o quê? 2 ouvidos e uma boca. Quer dizer, o designer já está dizendo, ouve mais. Né? O designer, né? Vamos dizer, o layout já está falando assim, ouve mais. E a gente está só... Inclusive, quando você fala essa questão de escutar mais, eu acho que a partir do momento que a gente pratique mais a escuta ativa, a gente passa como se fosse assim, né? Você acha um mundo novo. Um poder assim que que você acaba descobrindo. Um mundo novo. E você passa a ter noção, passa a ter consciência de certas coisas. Vou te dar um exemplo. A pessoa que ela, assim, óbvio, acontece alguma situação, vou te pedir desculpa. Desculpa, Marcelo, aconteceu tal coisa e tal. Mas tem pessoas que demasiadamente pedem desculpas por tudo. Desculpa. Poxa, desculpa. Aí, encostei aqui o negócio. Desculpa, encostei o negócio. Desculpa. Assim, de uma forma, assim, muito, muito acentuada. E... voltamos lá pro traço da culpa que nós estávamos conversando. Né? E é uma coisa que... Porque, Léo, não sei se é onde você queria chegar, mas acredito que sim. Nós não fomos criados para sofrer. A gente sofre e sente dor para aprender. É natural, acontece. Ninguém aprende sem errar. Não existe aprendizado. Todo aprendizado, todo acerto é a soma dos erros que causa. Então você, quando for aprender a escrever, escreveu errado um monte de vezes, até acertar. E ainda se bobear, escreve errado. É natural, acontece. A gente aprendeu a andar. Talvez seja a coisa que a gente mais fez na vida foi andar. Até hoje, se bobear, tropeça. Então, cometer equívocos para aprender é natural. O problema é que a gente imagina, em alguns momentos, que a gente já sabe. E que eu já sabia. E que eu não podia ter errado. Se não podia, não teria acontecido. É simples assim. A grande pergunta é assim, mas se não podia, se você já sabia, por que errou então? Porque não sabia. Porque não tinha condições. A verdade é essa. É lógico, você não vai ficar passivo, vai ficar aceitando os seus erros de qualquer maneira. Então tá, então já que é assim, eu vou errar e pronto. Não, você está buscando fazer o seu melhor. Esse é a grande busca, fazer o melhor.
Eu posso fazer o melhor. Agora, se vai ser perfeito? Não vai ser perfeito ainda. Uma coisa que é interessante, quando a gente fala disso, a palavra pecado, né? Se entendia muito a palavra pecado como erro. A verdadeira definição da palavra pecado no hebraico antigo é errar o alvo. Quem está errando o alvo, está mirando no alvo, mas não conseguiu acertar. Mas está tentando acertar. Percebe? Então, todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos tentando acertar, mas não estamos acertando o alvo ainda, estamos errando o alvo. E aí acontecem problemas. Tudo bem, beleza. O negócio é aprender com essas coisas e continuar caminhando. E não ficar se culpando. Porque a culpa é como a gente estava conversando, ela traz uma grande problema. Ela primeiro faz você procurar sofrimento, porque você tem que sofrer. E segundo, você não aprende com aquela circunstância. E você não se desliga daquele momento vivido. Aquele momento vivido está no presente o tempo todo, mas eu não podia ter feito aquilo. Mesmo que seja inconscientemente. Entende? Então, nós, cada vez mais, a gente percebe que não fomos criados para sermos infelizes, não fomos criados para ter sofrimento. Agora, vamos passar por momentos de dificuldade porque estamos em caminho de aprendizado. Agora, tem muito mais para ser aprendido do que nós já aprendemos. Marcelo Gleiser, que é um físico brasileiro muito importante, diz o seguinte: se você pegar hoje todo o conhecimento da humanidade, esse conhecimento, comparado com o universo, nós teríamos conhecimento de 3 ou 4% do universo todo, universo manifestado, universo material. Ou seja, tem 96% para ser aprendido. 4% se juntar todo o conhecimento da humanidade. Eu não sei todo o conhecimento da humanidade. Estamos longe disso, né, com todo respeito. Então, ou seja, nós temos muito mais para aprender do que nós já aprendemos. O problema é que a gente acha que não, eu já sei. Não, eu? Inclusive, essa questão, Marcelo, que você fala, por exemplo, outro dia eu li a respeito disso, que tudo que a gente precisa para ter sucesso já existe. Só que você talvez ainda não tenha sido se exposto a tal, né, a tal coisa. Então, assim, é você observa, porque se a gente for analisar que desde o início dos tempos, desde quando a gente fala nas pirâmides, quando a gente fala nas construções antigas, enfim, as civilizações, como eles se organizavam, cara, eles não tinham Google, eles não tinham inteligência artificial, e eles conseguiam fazer, assim, questão lá dos egípcios com relação... Eram os egípcios, né, que faziam o calendário, o relógio com relação ao sol, com relação a... Cara, tem muitas coisas ali que a gente para analisar. Inclusive, tem coisas hoje que, mesmo com o grau de sabedoria que temos, não é explicado ainda. Não é explicado, não conseguimos decifrar ainda como que eles chegaram naquele raciocínio, cara. Sim. Agora, você vê, tudo isso que nós estamos falando vem o quê? Das experiências vividas. Então, por exemplo, eu tenho um traço lá de perfeccionista. Eu sou exigente. Comigo. Eu vou ser o quê com os outros? Exigente. Então, o que a gente percebe é que, no fundo, o que eu vejo, às vezes, aí me incomoda a exigência dos outros. Mas, no fundo, sou eu que já sou exigente e aí, de alguma forma, fico mexido com aquilo que eu projeto no outro. Porque eu só vejo aquilo que eu conheço. Seria o espelho, então? É uma projeção. O Jung fala muito sobre isso, a projeção. Você acaba projetando aquilo que você traz de dentro de você. Porque é um construto seu. Então, é a lente com qual você vê o mundo. É através da lente. E aí você só identifica o que passa na sua lente. Percebe? Então, muitas das vezes, o que eu reclamo no outro, eu posso até não estar repetindo da mesma forma, mas eu trago em mim ainda. E aí, quando você começa a observar nas regressões, aí você vai ver que a pessoa começa a entender isso. Poxa, eu tô me incomodando com isso porque, no fundo, eu trazia esse tipo de conteúdo. E a partir do momento que você toma ciência disso, eu acho que as coisas começam... Conhece a verdade te libertará. É isso. Literalmente isso. Conheça a sua verdade e ela vai te libertar. Agora, eu tenho um traço perfeccionista. Eu sou altamente exigente comigo mesmo. Eu vou ser amável com os outros? Não vou, né? Não vou. Então, quando o cara falou, né? E aí não tem como, embora a gente tá falando de terapia, mas não tem como não falar, que ele é um modelo independente de religião, Cristo, quando ele fala amar o outro como a si mesmo. Mas se eu não me amo, se eu sou capaz de me punir, eu me sinto culpado e fico me punindo, eu vou ser bonzinho com os outros? Não vai. Não vou, né? Percebe? Então, se eu não consigo fazer comigo,
Porque o auto-perdão, né? O culpado, no fundo, ele tem que chegar uma hora que ele fala assim, não, tá bom, beleza, eu me perdoo. Tudo que eu tenho visto, por todas as possibilidades que eu tenho de acompanhar o crescimento de várias pessoas que, graças a Deus, confiam em mim, e o que eu acho isso uma bênção, você poder acompanhar esse processo das pessoas, o auto-perdão é que é o grande difícil. Perdoar os outros é difícil, mas é um exercício para se perdoar. Porque se perdoar é que é difícil. Perdoar você, perdoar os seus personagens, o que eles fizeram, aí sim é que é difícil. E talvez a questão do auto-perdão, se a gente fosse fazer uma ilustração, se fosse um videogame, talvez seja isso que esteja faltando para você passar de fase. Passar de fase, exatamente. O que falta para poder passar de fase? Porque a vida Por que a gente já falou sobre isso? Por que o game faz tanto sucesso? Porque ele reproduz um pouco a vida, né? Você tá lá lidando com né? Cada fase tem lá um nível de muitos inimigos, daqui a pouco tem um chefão, e aí você passa de fase. A vida faz isso com você. No momento que você está com a dificuldade, você tá no portal de mudar de fase. Isso é verdadeiro. Você está no portal de mudar para uma nova fase da sua vida. Só que você não lida com isso tão bem. Mas tem lá, como se diz na alquimia, né? Os alquimistas gostam muito dessa figura. Os guardiões do portal, né? Você, para atravessar o portal, tem que vencer os guardiões, ou seja, vencer o chefão da fase, né? Só que não é um vencer de submeter alguém. É um vencer a si mesmo. Porque evoluir é o quê? É aprender e superar a si mesmo. É aprender mais e se superar. Inclusive, assim, fala-se muito de crescimento, né? Só que, assim, a questão do crescimento, na vida a gente tem algumas adversidades, mas a adversidade maior é você consigo mesmo, né? Sim. Porque se você olha no espelho, o teu maior inimigo vai ser você mesmo, cara. Sim. Todos os dias. E aí que vem, hoje em dia se fala muito do empoderamento, né? Da mulher, de algumas classes sociais, enfim. O verdadeiro empoderamento é quando você percebe, na minha opinião, tá? É que você é protagonista da sua vida. Você é o grande protagonista, que vem desenhando os seus capítulos ao longo de várias existências em que você é capaz de se libertar ou de se escravizar. E que você, às vezes, se escraviza, joga a chave fora e acha que você está preso ali, que alguém te prendeu. Você que se prendeu. Por conta de uma culpa, por conta de um perfeccionismo. Né? As pessoas que, né, têm essa mania de ficar adiando, né? Como é que se fala? Procrastinando. Normalmente, elas fazem isso muito mais por conta de uma perfeição, porque ela vai adiando. Aí chega no deadline. Aí ela tem que entregar. Aí ela entrega de qualquer jeito. Mas antes ela fica adiando porque, no fundo, ela queria fazer, mas fazer perfeito, né? E o perfeito é inimigo do feito, né? Então, veja, é aquela coisa que a gente fala de novo da pré-potência, no sentido de achar que eu tenho que fazer perfeito. Não vai, gente. É melhor, eu tenho que ter consciência de que eu fiz o meu melhor. Eu entro numa sessão terapêutica com um cliente, eu vou lá para fazer o meu melhor. Agora, vai ser perfeito? Não posso garantir. Eu gostaria muito de garantir isso, mas eu não tenho. Agora que eu vou estar lá 100%, eu vou. Inclusive, até, por exemplo, de repente, quando você passa por essa linha de pensamento de dar o seu melhor, o que é o perfeito? Perfeito... Para quem é perfeito? Para quem é perfeito? Porque, a depender do ponto de vista, de repente, o que não foi perfeito para você, para outra pessoa foi perfeito. Sendo muito honesto, eu já tive sessões em que eu achei que a coisa não andou. Não andou. Não foi legal. Para mim, não foi bom. E aí o cliente chega da outra vez, cara, o que você fez naquela última sessão? Aí eu falei, como assim? Não, foi tudo perfeito. Ah, claro. Eu faço até aquela pose, né? A gente faz aquela pose, né? Não, claro, perfeitamente, eu sabia. Mas você tá ali, cara, caramba, eu achei que tinha dado tudo errado. Porque foi perfeito para ele. Ele precisava escutar aquilo. E pro cliente, é o que importa. Assim, ali naquele momento, eu não tô para defender uma teoria, eu tô ali para fazer o meu cliente expandir a consciência. Ele expandiu, libertou ele. É isso que é o importante. Não importa mais nada. É esse que é o importante. E aí, para ele foi perfeito? Tá ótimo. Então, quanto mais você percebe... A gente volta àquela questão da potência. Quanto mais eu percebo e tento usar a potência que eu tenho, mais potente eu me torno. Porque eu exercito ela. É como uma academia, né? Começo levantando 1 quilinho, daqui a pouco 2, daqui a pouco 3. Eu estou mais forte cada vez que eu faço. Porque eu estou me exercitando.
Agora, imagina, eu fico sofrendo por aquilo que eu não posso fazer, eu não me exercito. A potência que eu tenho vai diminuindo, porque eu não estou exercitando. Não está exercitando. Né? Então, são essas pegadinhas que às vezes a gente faz com a gente mesmo. Lógico, de maneira inconsciente. São processos inconscientes. Tem a ver com isso tudo que nós vivemos, com esse construto. Mas hoje já existem ferramentas capazes de levar as pessoas a expandirem a consciência e se libertarem de uma série de dificuldades. E uma delas, ferramenta efetiva, é a terapia de vida passada. Porque conduz a um mergulho de muita profundidade. Eu digo o seguinte, se você pegar um terapeuta abalizado, responsável, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Tudo vai mudar. Tudo vai ser diferente. É lógico, problema, não estou dizendo que não vai ter problema. Problemas nós vamos ter sempre. Faz parte da nossa caminhada evolutiva, né? Ter dificuldades a superar. São as dificuldades que nos transformam. São as dúvidas que fazem a gente correr atrás das certezas, né? Claro. Né? Então, vai haver degraus, mas você sabendo se autogerenciar cada vez mais, se conhecendo com mais profundidade, você tem essa capacidade de se gerenciar mais. Então, esse processo tende a ser menos doloroso e muito mais luminoso. Com certeza. Marcelo, vamos precisar fazer a parte 3, parte 4 e aprofundar mais nesse assunto, que assim, que só desse bate-papo aqui que a gente teve, com certeza já me abriu um leque, né, de informações, e tenho certeza que a galera que está nos assistindo também, com certeza vai ter uma amplitude aí de entendendo melhor esses porquês que rodeiam a nossa vida. Verdade. Mas, Marcelo, eu queria te agradecer por esse momento aqui, essa experiência maravilhosa aqui para todos nós, e marcaremos outras vezes. Estou à disposição. Beleza. Pessoal, esse foi mais um Strategicast, tá? Conteúdo para quem pensa fora da caixa ou quem quer pensar fora da caixa. Vocês sabem, a proposta é sempre trazer aqui um convidado que, de alguma maneira, nos faça analisar por pontos diferentes, ter uma amplitude mental. E hoje tivemos aqui Marcelo Belletti, tá? É psicólogo e também trabalha com essa questão de terapias de vida passada, aprofundando mais nesse tema. E, Marcelo, mais uma vez, o pessoal quiser conectar com você através das redes sociais. Então, o meu Instagram, Terapia de Vida Passada. Lá tem meu contato, tem tudo. Estamos aptos, quem quiser procurar para terapia. Enfim, ano que vem nós estamos já com uma programação para fazer um curso a respeito de essas partes internas e traços de caráter. E a gente vai postando, que quem quiser puder, segue a gente lá, que vai estar informado daquilo que vier de novo aí, o que vem de novo aí. Perfeito, Marcelo. Mais uma vez, obrigado, Muito obrigado aí, tá? Valeu. Gratidão. Galera, um abraço e até a próxima.